Então, pessoal, estamos começando a disciplina de informática educativa. Estou dando um tempo para o pessoal ir entrando. Hoje vocês têm a presença do Neto, João Neto, tá? O João Neto, ele pode se apresentar se ele quiser. Vamos lá, João. Boa noite a todos, né? Meu nome é João Neto, né? Estou acompanhando aqui essa disciplina, né? No sentido de aprender também e ajudar o professor aqui, né? Nessa dinâmica, né? Que envolve essa parte de informação informática na educação. Eu sou doutorando em ensino de ciências e matemática pela UFC, né? E espero, né? Que a gente tenha, né, um convívio aqui, uma dinâmica muito proveitosa, tá? Muito obrigado, viu, professor? Então, gente, vocês vão contar muito com o apoio do João Neto. Ele vai estar nos apoiando na disciplina, ok? E eu gostaria que vocês também, dentro do possível, para aqueles alunos que não vieram a ter a disciplina, que vocês dessem as orientações também. Tá? Não é só o João Neto que vai estar auxiliando nesse sentido. Que vocês pudessem também contribuir e ajudar os colegas nesse aspecto, ok? E o João Neto vai fazer uma outra função hoje. Eu estou no celular, mas estou com um e-mail. E estou na videoconferência com outro e-mail. Quando eu colocar a tela cheia, eu não vou saber quem está entrando na sala de aula. Mas eu preciso que alguém me avise. Tá certo? Que alguém me avise para que eu possa dar o direito à entrada. Ok? Então, gente, vamos começar a aula hoje de informática na educação. Ok? Hoje vamos falar sobre metodologias para a criação de material didático. Ok? As aulas elas estão sendo gravadas, ela está sendo gravada para depois ser disponibilizado para vocês, tá? Então, o que são os artefatos culturais na educação, tá? O que é o uso de instrumentos? Vários alunos que vão entrando agora, tá certo? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, ok? Todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas. Vou colocar aqui no modo tela cheia, ok? Então, pessoal, nós estamos já começando a disciplina de hoje. É a segunda aula de vocês, é a aula 2. Hoje vamos discutir as metodologias para a criação de materiais didáticos, tá? Esse vai ser o tema, a discussão do nosso trabalho de hoje, ok? Eu gostaria que vocês questionassem, perguntassem, tá? Eu vou estar apresentando algumas metodologias e alguns conceitos fundamentais, ok? E dentre esses conceitos, o que são artefatos culturais na educação, o que é o uso instrumental na educação, quando o material didático é um artefato cultural e quando ele faz parte do uso instrumental, o que é a mediação enquanto instrumento midiático, tá? Quando o artefato cultural é uma forma de mediação educacional, como se utiliza o vídeo em uma perspectiva socio-interacionista, como as concepções sobre artefatos culturais afetam as videoaulas, tá? Então, a gente vai estar discutindo esses assuntos, esses temas, durante o dia de hoje, ou melhor, a noite de hoje, né?
Peço para que vocês coloquem nome completo e número de matrícula no chat. Já apresentei, mas eu volto a reapresentar o João Neto. João Neto, se apresente de novo, que tem alunos que não o conheceram ainda. Boa noite a todos e a todas, né? Meu nome é João Neto, estou aqui, sou doutorando em Ciências e Matemática, estou aqui acompanhando o professor Rogério, né, nessa disciplina, tá? E estarei também auxiliando vocês no que for possível, né? Tanto nas atividades do Classroom, né, que foi criada a turma, e lá pelo WhatsApp também, tá? Precisando de alguma coisa, pode me procurar, tá certo? Muito obrigado. Ok, pessoal? Então a gente vai estar discutindo as metodologias para a criação de material didático, tá? Vai estar discutindo o que é o uso instrumental na educação, quando o material didático é um artefato cultural e quando ele faz parte do uso instrumental, o que é a mediação instrumental midiática, quando o artefato cultural é uma forma de mediação educacional, como se utiliza o vídeo em uma perspectiva socio-interacionista, como as concepções sobre artefatos culturais afetam as videoaulas. Ok? Então, veja, pessoal, a gente está dentro dessas discussões hoje e vamos avançar nas nossas perspectivas. Então, vamos lá. Hoje é uma discussão sobre metodologias para a criação de material didático. Essa é a aula 2. E vamos que vamos. Bom, o que seriam os artefatos culturais? Os artefatos culturais são simultaneamente ideais, conceituais e materiais. São ideais na medida em que contêm na forma codificada as interações das quais eles previamente fizeram parte dela. Tais artefatos existem apenas na medida em que estejam corporificados na materialidade. Isso se aplica à linguagem, discurso, tanto quanto às formas de artefato mais usualmente assinaladas. Na medida em que mediam a interação com o mundo, os artefatos culturais podem ser considerados instrumentos. Ok? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o que seria essa concepção dos artefatos culturais e quem foi que trabalhou primeiro com isso? Primeiro, vamos pensar um pouquinho que quem trabalha com o conceito de mediação na educação, vocês vão ter uma formação sobre Vygotsky, né? Vygotsky vai trabalhar o conceito de mediação na educação, tá? E entre os americanos e franceses, a gente vai ter Ausubel, tá? A gente vai ter Novak, que vão trabalhar em cima da mediação de perspectivas distintas. Já posso dizer para vocês que como foi que Vygotsky chegou ao conceito de mediação. Vygotsky, ele nasceu na Rússia, tá? Ele viveu a juventude e adolescência dele e o começo da idade adulta dele, tá? Na Universidade Russa. E durante o período que ele viveu essa experiência na Universidade Russa, ele passou pela Revolução, tá? Socialista de 1917, viu tudo ali acontecendo, ocorrendo, tá? Teve grande influência da visão socialista e nas concepções dele, tá? Ele teve acesso que pouca gente tem aos estudos de Pavlov, da psicologia behaviorista, tá? Aquela história do cachorro salivar, não sei se vocês lembram, tá?
que ele fez uma associação, Pavlov ele fez um experimento de laboratório, no qual ele utilizava o sino, tá, quando apresentava a ração para o cachorro. Daí, quando o cachorro via a ração, inicialmente ele salivava, tá, e ele foi colocando o sino. Foi colocando o sino enquanto ele entregava a ração. Daí chega um determinado... Alô? Se puder desligar o áudio, eu agradeço. Se puder desligar o áudio, eu agradeço no momento. Célia, desligue o áudio. Tá? Se puder desligar o áudio, eu agradeço. Ok? Professor, eu acho que o senhor pode desligar, talvez. Eu vou desativar o som dela, mas eu preferia que não fosse desativado, que ela desligasse, ok? Quem que levantou a mão agora há pouco? Ok, então vou avançar um pouquinho mais. Então, basicamente, gente, uma coisa a gente precisa entender sobre a mediação, que Vygotsky ele teve acesso aos estudos da etologia experimental, e na etologia experimental ele teve a leitura de Pavlov, tá? A etologia, para quem não sabe, é o estudo do comportamento animal, ok? E ele percebeu que quando você introduzia o sino junto com a entrega de ração, o animal salivava. Até que chega um determinado ponto em que ele só toca o sino e nem apresenta a ração. E percebe que o animal ele já começa a salivar. Tá certo? Então, aí ele estava iniciando a perspectiva psicológica do behaviorismo na etologia de laboratório. E outra forma de etologia que nós temos é a etologia, tá? É a etologia através dos estudos observacionais em campo. Então, havia relatos de pessoas que iam à selva na África, iam a alguns locais, fazer a observação animal com diário de campo, em loco, né? Então, observando em loco, o pessoal percebe que o comportamento animal ele é bem diferente do momento em que o animal está no laboratório. E uma coisa que Pavlov percebeu, tanto nos estudos de etologia, de pesquisa em campo, quanto nos estudos de laboratório, tá? Ele percebeu duas estruturas que estavam sendo mobilizados em uma situação ou outra. Ele percebeu estruturas de comunicação. Vou imaginar que aqui eu tenho a estrutura de comunicação, tá? Então, ele percebeu a dança de acasalamento, ele percebeu a comunicação entre animais, tá? Percebeu que eles faziam comunicação a partir dos odores, tá certo? Ele percebeu que havia uma comunicação, uma estrutura de comunicação entre os animais, mas ele percebeu também que havia estruturas de pensamento, tá? Então, essas estruturas de pensamento, elas seriam mais para resolver problemas. Por exemplo, quem já não viu um jumento querer coçar as suas costas, né? Muitas vezes ele começa a se esfregar numa árvore, tá? Então, ali ele está coçando as suas costas, ele está resolvendo o problema dele, tá? Então, nós percebemos essas duas estruturas e Vygotsky percebeu nos estudos de etologia, tanto de laboratório quanto de etologia observacional, essas duas estruturas. E percebeu que, à medida que os animais eles evoluíam,
À medida que ocorria a evolução, essas estruturas se aproximavam de tal modo, tá, que quando chegava nos grupos primatas mais próximos do ser humano, e quando chegava no ser humano, essas estruturas se complementavam e viravam uma estrutura só, tá? Uma estrutura em que o pensamento de linguagem, ele deixa bem claro que a fala organiza o pensamento e o pensamento organiza a fala. Essa estrutura fica conhecida como mediação, tá? Então, a mediação é essa estrutura que envolve estruturas de comunicação, estruturas de pensamento. O ser humano é a fala, tá? E também é o raciocínio, que ele inicialmente chama de pensamento. Essas estruturas que estão se afastadas em outros animais, no ser humano viram uma estrutura só, que a gente chama de estrutura de mediação. Tá? Então, nesse sentido, a fala organiza o pensamento e o pensamento organiza a fala. Vygotsky também ele percebe a nossa fala interna, tá? Então, a nossa fala interna, ela organiza o nosso pensamento, tá? Veja bem, quando você sai de manhã, ou quando você acorda de manhã, num dia de trabalho comum, no meio da semana, tá? Então, o que acontece? Você começa a utilizar a fala interna tua para organizar o pensamento teu. Então, por exemplo, você quer uma agenda do dia, você quer saber o que você vai fazer no transcorrer do dia? Eu vou no banco, eu tenho que depositar X reais para minha mãe, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Depois que sair do banco, eu vou para o trabalho, vou pegar meu carro, vou para o trabalho, tá? Então, veja bem, você está resolvendo coisas. Enquanto você está ali escovando o dente, você já está resolvendo coisas. E esse pensamento, geralmente é um pensamento com linguagem. Então, nós, seres humanos, usamos a linguagem para organizar o nosso pensamento. Tá? E usamos o pensamento para organizar a nossa linguagem. Tá? Quanto mais evoluído fica a nossa fala, melhor a organização do pensamento. Quanto melhor a organização do pensamento, melhor se torna a nossa fala. Tá? Então, é como se fosse uma espiral crescente isso. Tá certo? Como se fosse uma espiral crescente. Então, esse é o conceito de mediação. Vamos imaginar os seres vivos que não têm essa mediação tão estruturada assim. Como deve ser o pensamento de uma ave, de um peixe? Você imagina pensar sem ter uma linguagem. Tá? Você imagina o que deve ser isso? Para muita gente é até inimaginável. Tá? Você pensar e não ter o pensamento. Tá? Porque você só concebe o pensamento por meio da estrutura de mediação em que a linguagem organiza o pensamento. Tá? Por outro lado, o teu pensamento evolui à medida que a tua fala evolui. Tá? Então, se você não consegue pensar numa língua, fica muito difícil avançar. Por outro lado, esse é o maior obstáculo no ensino de língua. Vocês já fizeram inglês de uma forma em que o professor dele chegou e falou: você tem que aprender o inglês até que você pense em língua inglesa? Tá? Então, você quer aprender uma língua estrangeira? A primeira qualidade de aprendizado de uma língua estrangeira é quando você começa a pensar naquela língua. Tá? Quando você assiste um filme, não precisa assistir a legenda do filme. Quando você já começa a pensar naquela língua. Ok? Então, nesse caso que estamos mencionando, há uma mediação. Tá? E a mediação em Vygotsky,
em que a linguagem media o pensamento e o pensamento media a linguagem, é diferente da mediação que muitas vezes nós vemos no direito, tá? A mediação do direito é muitas vezes confundida com a mediação que nós discutimos na educação e na psicologia. A mediação aqui que estamos discutindo é a mediação em Vygotsky, tá certo? E a mediação que nós discutimos no direito é uma mediação de conflitos. Então, está havendo um conflito entre duas partes, aí entra um advogado como mediador, ou um juiz como mediador, entre essas partes. Então, ele vai fazer uma mediação que é uma resolução de conflito. Tá? Então, essa mediação, resolução de conflito, é a mediação do direito. Muita gente acaba pensando que é a mediação pedagógica. Não é a mediação pedagógica. A mediação pedagógica, ela gera até mais conflitos na mente. Quando você vai aprender uma língua estrangeira, tá? Nessa mediação, você vai perceber que ela é uma mediação em que você sai de um patamar e vai para um patamar superior. Ocorre uma desequilibração, tá? Para que você possa retomar o processo e reequilibrar novamente. Desse modo, por exemplo, eu posso aprender um conceito de 10 modos diferentes, tá? E cada vez mais evoluído. Então, por exemplo, o João Neto, ele já deve ter visto na infância dele o conceito de adição. Deve ter visto também na juventude dele o conceito de adição. Tá? Mas o conceito de adição que ele vê hoje na universidade, como estudante do ensino de matemática, é um conceito diferente. Tá certo? Vai mobilizar outras estruturas. Tá certo? Então, ele sempre vai evoluir nessa concepção. Tá certo? Então, é importante a gente saber o que é um artefato cultural, que é uma forma de mediação. Então, o que é um artefato? Um artefato, ele é expresso por um instrumento. E esse instrumento é um instrumento como régua, compasso, cadeira, software, que carregam concepções idealizadas e os dispositivos comunicacionais para a construção de significados. Tá? Portanto, é possível conceber que toda a tecnologia carrega elementos que favorecem a representação de conhecimentos e saberes, carregando em si mesmo um dispositivo que é epistemológico e pedagógico simultaneamente. Tá certo? Então, por exemplo, quando esse controle remoto que está aqui agora na minha mão, isso aqui é um instrumento. Ele está materializado num instrumento. Tá? E ele também é um artefato cultural. Ele tem signos culturais. Os diversos botões que eu tenho aqui são signos culturais. Tá certo? Então, veja só. Há, então, aqui um uso instrumental. Quando eu entrego o controle para uma pessoa que nunca viu um controle remoto, a primeira reação da pessoa vai ser verificar todas as posições, cabeça para baixo, para o lado, vai ser observar o objeto. Aqui eu aperto o botão na frente da TV e muda o canal. Naquele momento, ele diz, oh meu Deus, que coisa incrível, né? Ele está descobrindo ali que pode acontecer alguma coisa. Tá? E daí ele vai verificando essas funções. Quando ele está verificando essas funções, o que ele está fazendo? Ele está fazendo o test drive do controle remoto. Tá? Poderia ser um papel e caneta. Mostro o papel e caneta por uma criança de 3 anos e meio de idade, 2 anos. A criança, ela vai tentar ver o que a caneta pode fazer com o papel, vai às vezes até macetar um pouco o papel,
tá? Mas vai chegar uma hora que ele vai pôr na posição certa e vai sair o primeiro risco no papel, tá? Assim como o Antônio Neto pegou, o João Neto pegou a caneta agora, tá? Daí ele faz o primeiro risco no papel, tá? Quando ele faz o primeiro risco no papel, a criança começa a riscar o papel. Começa sem parar a riscar. Ele risca como se não houvesse amanhã. O que a criança está fazendo? Está fazendo o test drive da caneta no papel. E nesse test drive da caneta no papel, tá? Ele está descobrindo o que ele pode fazer com essa ferramenta. Inclusive o adulto, quando vê a criança fazendo isso, acha que é uma besteira que a criança está fazendo. Não é uma besteira. Ele está se relacionando com um instrumento. Ele está começando a explorar aquele instrumento. E na exploração desse instrumento, ele começa a construir conhecimentos. Com o tempo, ele vai começar a representar o mundo à sua volta. Ele vai fazer desenhos que, vamos dizer, seriam desenhos rupestres, tá? Se a gente fosse olhar o ser humano há milhares de anos atrás. Ele vai começar a representar a família dele, vai começar a representar o cotidiano dele, tá? Ele começa a desenhar. E esses desenhos têm um significado muito grande, tá? Tanto é que os psicólogos, eles usam esses desenhos para saber a situação de vida daquela criança. Muitas crianças acabam representando situação de violência doméstica. Quando você dá um papel e caneta para a criança, se ela já foi abusada, ela vai desenhar situações que representam aquele abuso. Tá? Mas depois dessa etapa dos desenhos, tá? Começa a criança a entrar no nosso mundo social, ela começa, com a ajuda do professor, é claro, ela começa a aprender as letras. E depois ela já começa a concatenar as letras. Concatenando letras, ela faz sílabas. E ela vai entender que ela pode falar as sílabas. Tá? Aí já entra um ensino especializado, porque ela não, dificilmente ela vai aprender sozinha. Então ela precisa do apoio de um adulto para poder aprender a verbalizar o que ela está escrevendo, fazer a associação entre o que está sendo escrito e a fala. Tá? Então veja a importância da ferramenta papel e caneta. Tá certo? Veja a importância. Então, o uso instrumental, ele vai sendo construído como a nossa própria escrita é construída. Tá certo? Alguma pergunta, gente? Eu peço até desculpa para vocês por ter sido um pouco ríspido, mas às vezes eu sou ríspido naturalmente. Tá certo? Ser um pouco ríspido até passa, não pode ser muito ríspido. Tá certo? Não pode ser muito ríspido, mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta, gente? Posso avançar, então? Vocês estão compreendendo? Posso avançar, gente? Então, vamos lá. Então, vou avançar. Então, aqui, em outras palavras, instrumentos como régua, compasso, cadeira, software, carregam em si concepções idealizadas e os dispositivos comunicacionais para a construção de significados. Portanto, é possível conceber que toda a tecnologia carrega elementos que favorecem a representação de conhecimentos e saberes, carregando em si mesmo um dispositivo que é epistemológico e pedagógico simultaneamente. O que é a epistemologia? É a teoria do conhecimento, tá? Então, por exemplo, nós no ensino de matemática e ciências, nós temos a construção, muitas vezes, da epistemologia
da construção de saberes nessas áreas, tá certo? E dentro dessa visão, em que existe um saber epistemológico para ensinar, e existe saberes pedagógicos, que é preciso também ser ensinado, a gente precisa disso para poder trabalhar adequadamente, tá? Tudo isso está num artigo que depois vocês vão ver na bibliografia de vocês, tá? E em que eu cito o Colli, tá até invertido aqui, é Santana Apud Colli, tá? 2009, tá certo? Vamos lá? Então, o que esta criança está fazendo? Tá certo? Olha aí, a criança rabiscando, como eu estava falando, copiosamente, ela está rabiscando. Então, o que está fazendo essa criança? Ela está bem no espírito, assim, de estar pensando, que coisa interessante, eu posso fazer isso com a caneta? Ela está aprendendo com o seu professor imaginário. Nesse caso, o próprio artefato que ensina que a criança deve realizar. Então, o artefato, ele carrega em si o instrumento de mediação. E o artefato é um instrumento, tá, que relaciona o inventor, como se fosse um professor, com a criança ou com o aprendiz, que muitas vezes é um aprendiz usuário da ferramenta. Tá certo? Então, o seu designer ensina o que deve fazer. Ela realiza um test drive com a caneta. Esses são os primeiros rabiscos. Com o domínio da caneta, aprende o que deve fazer aos poucos. Começa a representar objetos, sua família, ações que vê no cotidiano. Assim, inicia na arte do desenhar. Depois, com o auxílio do preceptorado, quem que é o preceptorado? É a infraestrutura educacional que ensina ele. É o professor, toda a aparelhagem educacional da escola, a família, etc, etc, etc. Eu represento esse preceptorado, tá? Esse slide representa o preceptorado. O João, ele está representando o preceptorado, tá certo? Então, toda a estrutura que trabalha o saber a ensinar representa o preceptorado, tá certo? Preceptorado é quando eu tenho a concepção que não é só o professor que ensina. Esse aqui que acabou de latir agora é o Pavarotti, ele está latindo lá fora. Alguém deve ter chegado aqui em casa, tá? Mas eu, como já fechei o quarto, não vou poder atender, tá? Então, o preceptorado, ele representa toda a estrutura educacional, tá certo? Até a situação didática que aconteceu agora, do cachorro latindo, né? Representa a estrutura das condições que o professor, ele também tem. Tá? Uma vez eu me lembro, eu ia falar diante disso, mas vamos aproveitar agora. Eu me lembro de um passarinho, tá? Durante uma aula, lá na UES, ele entra na sala de aula, aquelas janelas grandes que temos na UES, estavam abertas, o passarinho entrou e pousou sobre uma cadeira. A aula parou naquele momento. Quando parou a aula naquele momento, o passarinho era mais interessante que eu, e é claro que era mais interessante que eu. O passarinho era bem mais bonito, bem mais interessante do que eu, professor de uma aula chata. Então, de repente, eu vi que aquele passarinho tomou o centro das atenções, roubou minha atenção. Dá um trabalho danado a gente conseguir a atenção de vocês. E, de repente, vem um passarinho e me estraga. Mas aí eu me lembrei que essa era uma situação didática. É um fenômeno educacional isso que acontece. Tá? Às vezes uma pessoa, ela entra para poder dizer alguma coisa. Agora, existem fenômenos que eu posso resolver e existem fenômenos que eu não posso resolver. Tá? Então, nesse caso,
O latido do meu cachorro está sendo utilizado para explicar um outro fenômeno educacional. Eu estou usando o latido dele para explicar o que é uma situação adidática. Tá? Eu não pedi que ele latisse, ele latiu espontaneamente. Mas esse latir espontaneamente serviu já para poder explicar isso. Se serviu para poder explicar essa situação, eu transformei uma situação adidática numa situação didática. Tá? Então, nós, professores, temos que ter a capacidade de fazer isso, de perceber aquela situação, perceber aquele problema, e tentar utilizar aquele problema que acontece como um obstáculo à aula planejada, estruturada que a gente tem, para poder fazer esse processo avançar. Então, algumas situações eu posso resolver como o latido do cachorro, o passarinho que entra na sala de aula. Mas há situações que não dá para você resolver. Isso daí, vamos dizer, eu vi uma vez numa aula de cursinho. Eu ensinava num cursinho, 2 alunos, eles estavam se provocando na aula, e de repente um levantou e deu um soco no outro. Então começou um quebra-pau. Naquele momento a aula estava terminada, estava encerrada. Aquela situação didática inviabilizou a aula. Tá certo? Então, isso é algo que o conceito de situação didática a gente pode presenciar, pode ter. A situação didática é uma situação planejada, a situação didática é caótica, é imprevisível. Tá? Voltando à explicação da nossa aula. Tá? A menina está fazendo o que nesse momento? O test drive da caneta. Está pensando aqui o olhar dela. Veja o olhar dela, o olhar é de quem está pensando sobre o que ela pode fazer com essa caneta. Tá certo? Então, assim inicia-se na arte de desenhar, depois com o auxílio do preceptorado, começa aos poucos na arte de desenhar letras e sonorizar sílabas, junto o ato de falar com associações pictóricas, até o momento em que aprende a escrever. Olha que coisa maravilhosa. Ela vai aprender a escrever quando ela juntar todos esses elementos. Ela aprende a ler quando junta esses elementos. Tá certo? As tecnologias digitais de informação e comunicação, as TD&C, podem ser um aliado no processo de ensinagem e aprendizagem. O computador é um artefato cultural também. Mas que tipo de artefato cultural ele é? Tá? Que tipo de artefato cultural é o computador? Tá? O que seria o computador enquanto artefato cultural? Alguém pode me explicar o que é um computador? Eu sei, por exemplo, o que é uma cafeteira. Para que serve uma cafeteira, gente? Vamos lá, o que é uma cafeteira? Alguém pode me dizer para que serve uma cafeteira? Fazer café. Uma panela serve para quê? Para fazer comida. Um copo serve para quê? Para tomar líquidos. Exatamente. Tá certo? Então, veja bem, esses objetos. Perfeito. E o que é um computador? Para que serve um computador? Percebam que quando eu falo de cafeteira, imediatamente você constrói o significado. Tá certo? É tão fácil, né? Cafeteira faz café, panela é para cozinhar, para fazer comida. Tá certo? Copo para beber água. E computador, para que serve?
Podem se arriscar, gente, podem errar, não tem problema nenhum. Mas para que serve o computador? Tem muitas funções, né, professor? Por exemplo, me dê uma função do computador. Agora a gente está usando para assistir a aula. Perfeito. Mas você usa o computador na rua? Não, até para não ser roubado, né? Mas você tira selfie muitas vezes, não tira? Sim. Para que serve uma selfie? Para capturar uma imagem de si mesmo. Perfeito. Para que serve, por exemplo, no Instagram, eu conheço pessoas que fotografam roupas para vender no Instagram. Então veja só que já vimos várias funções sobre o uso do computador. O celular que nós temos hoje em dia, que é esse aparelho aqui, tá? Esse aparelho aqui, ele não deixa de ser um computador. É uma tecnologia digital de informação e comunicação. Tá? Nós podemos usar esse computador para nos comunicarmos. Nós podemos utilizar esse computador para fazer várias tarefas. Se eu quiser que ele vire uma calculadora, o que eu faço? Eu abro o aplicativo que tem a calculadora. Se eu quiser que ele vire um instrumento para visualizar notícias, esse dispositivo me permite ver de uma forma diferente. Renato está apresentando um conceito. Renato se arriscando aí, coloca equipamento destinado ao processamento de dados, capaz de obedecer à instrução, que visam produzir certas transformações nesses dados para alcançar um fim determinado. Parabéns, Renato. Tá? Então, ele é o primeiro que vai já se aproximar do conceito. Tá certo? Mas não foi só o Renato que percebeu isso. Leibniz, tá? No final do século XVI, ele fala sobre as gônadas e ele fala de uma mathesis universalis. Tá? Essa mathesis universalis é uma máquina universal. Tá? Então, essa máquina universal, hoje nós chamamos por computador. Ela é multifuncional. Tá? Então, por exemplo, enquanto as outras ferramentas, outros instrumentos são monofuncionais, aqui eu tenho um instrumento multifuncional. Tá certo? Por que ele é multifuncional? Porque ele é um instrumento digital. E por ser um instrumento digital, permite que sejam carregadas várias coisas. Tá? Então, o computador é um instrumento, hoje, o computador de hoje. Nós tínhamos computadores antigamente com engrenagem, com tubos, que eram computadores monofuncionais. Mas o computador que nós temos hoje é multifuncional. Tá? O computador mecânico que nós tínhamos no passado era monofuncional também. Tá certo? Então, nós já podemos até dizer que antigamente existiam instrumentos da nossa cultura e hoje em dia existem instrumentos que são da nossa cultura e são digitais. Tá? Por isso eu posso falar que existem artefatos culturais digitais ou só artefatos digitais. Tá certo? E celular e computador são instrumentos e são artefatos digitais. Tá certo? Então, vamos avançar um pouquinho mais. Vamos lá. Aqui, por exemplo, temos duas situações humanas bem distintas.
artefatos culturais como carrinho de mão exigem um aprendizado menor ou maior que um automóvel? Ambos devem respeitar a legislação de trânsito? O que é mais complexo realizar? A condução de um carrinho de mão ou de um automóvel? E aí, o que vocês acham que é mais complexo? Muita gente vai dizer que é mais complexo utilizar o automóvel. Mas se você for pensar que aquele senhorzinho que está puxando o carrinho de mão, ele tem que respeitar as mesmas leis de trânsito que o automóvel respeita, tá? Então você começa a ver que existe uma complexidade nisso. O catador de lixo, tá? O trabalho dele vai exigir uma competência e vai exigir também que ele respeite do mesmo modo as coisas. Mas também, um motorista de carro, ele vai ter que ir para uma autoescola para aprender a dirigir o carro, enquanto o catador ele aprende com a vida. Tá? Às vezes, aprender com a vida é tão duro quanto você aprender numa autoescola. E se você está numa situação social desprivilegiada em relação ao outro, tá? Existe ainda aquela percepção do preconceito que os outros exercem sobre o catador. Tá certo? Então, é uma situação social complexa. Ok? Vamos a um outro fato. As tecnologias evoluem com a cultura humana e os artefatos também. Por tais motivos, os artefatos são instrumentos que afetam a fala interna do pensamento humano. E o designer das tecnologias carregam em si mesmo elementos pedagógicos que nos afetam psicologicamente, nos condicionando e nos mudando ao pouco. Aqui, por exemplo, é um escudo da cultura viking. Tá? Hoje ele está num museu. Tá certo? Hoje ele é um instrumento de museu. Mas, numa outra época, era um instrumento de combate. Então, aqui, eu tenho, por exemplo, vários instrumentos aqui de cobre que são da culinária mineira. Tá certo? Então, esses instrumentos são da culinária mineira. Tá certo? E, se você for cozinhar, cada um deles tem um significado específico. Tá? O pivô central, que é utilizado na agricultura, é um artefato que se utiliza no meio rural. Hoje em dia também nós temos o drone, que é também utilizado no meio rural e urbano, né? No meio rural, serve para poder averiguar como está indo o trabalho em relação à tua roça, em relação ao que você plantou. Tá? No meio urbano, pode ser utilizado sobre várias perspectivas. Tá? Aqui está uma folha padrão de autoescola, com todas as placas da sinalização de trânsito. Olha que coisa interessante, eu tenho que aprender essa sinalização para poder saber dirigir. Tá? Por exemplo, essa placa aqui significa que eu tenho ciclista onde eu estiver dirigindo. Essa aqui, vire para a direita, curva à esquerda, estudantes adiante, tá certo? Então veja que são várias placas que nós temos aqui. Olha só, aqui uma placa indicando que eu só posso virar à direita, só posso virar à esquerda. Tá? Essa aqui, por que essa aqui é diferente dessa? A cor dessa já está falando que está numa via movimentada. Aqui eu posso estar numa estrada vicinal, posso estar geralmente num outro local. Tá? Então percebam que aqui parada de
aquele ônibus elétrico, né, que o pessoal chama de trólebus, ou parada de ônibus, tá? Proibido automóvel, tá liberado automóvel, tá? Então, veja só, 40 quilômetros, 80, você pode chegar até 40 aqui, até 80 aqui, até 50 quilômetros, até 120 quilômetros, tá? Então, vejam só a quantidade de placas que nós temos. Quando você está dirigindo, você vê uma sinalização vertical com uma placa dessas, imediatamente você começa a se comportar da forma que a placa lhe mostra. Muitas vezes você pode estar até com uma pessoa dentro do carro, tá? Mas aquela situação de trânsito, a leitura de trânsito que é feita, permite ao aprendiz usuário assimilar até o próprio modo de dirigir. Tá certo? Então, você vai assimilando o próprio modo. Tá? Então, veja só, uma boa parte dos acidentes que acontece com pessoas sem formação no trânsito. Tá? Pessoas que não têm nenhuma formação. Então, pessoas que não têm nenhuma formação é um perigo no trânsito, porque ela não vai respeitar nenhuma dessas placas. Não vai respeitar uma via, não vai respeitar a mão de uma via, tá certo? Então, ela não tem assimilação desses artefatos na cabeça dela. Tá? Então, veja só, se você não assimilar esses artefatos do trânsito, você não vai obedecer o trânsito. Tá? Se você não souber o que é um sinal vermelho, você não vai conseguir fazer a parada do veículo. Se você não souber que o sinal amarelo é um sinal intermediário entre o verde e o vermelho, você não vai estar preparado para o sinal vermelho. Tá? Então, os artefatos, quando você mora, por exemplo, num prédio em que você está no 7º, 8º andar e começa a observar, fica observando o trânsito lá de fora, que nem eu morava na Guanambi, então muitas vezes eu olhava ali na Guanambi, 2, 3 da manhã, o pessoal dirigindo, você vê claramente a influência dos artefatos quando um veículo está parando, quando o veículo está mudando de faixa, o cara dá a seta. Você vê claramente, tá, a influência dos artefatos. Tá? E esses artefatos que são utilizados no cotidiano de quem dirige, eles são assimilados num sistema educacional feito para você aprender a dirigir. Tá? Esse sistema educacional é a autoescola. Tá? É a autoescola. Inclusive, na UES, uma das minhas alunas que trabalhava no DETRAN, o trabalho de conclusão do curso dela foi justamente sobre os aspectos dos artefatos culturais no trânsito. Tá certo? Então, isso dá um trabalho interessante de TC. Tá certo? Então, você entender as situações mediadas, você entender tudo isso, e entender essa aprendizagem, tá? Significa que você vai saber com mais tempo. Inclusive, há a intenção de se escolarizar, desculpa, a intenção de se escolarizar as crianças para que elas saibam como andar na cidade. Porque, como pedestre, eu preciso também conhecer algumas leis de trânsito. Tá? Então, existe essa intenção. Então, qual motivo se obedece à sinalização de trânsito? Se obedece à sinalização... O professor ficou mutado, o senhor está mutado. Essa sinalização, ela revela aspectos da professor Rogério, de trânsito. O senhor está mutado agora. Que constituem artefatos culturais na informática. Quais os elementos que constituem esses artefatos? O software,
a comunicação que ele exerce entre nós, o app, tá? Pela complexidade, podemos classificar os artefatos culturais? Já podemos ver quais são eles. Tem artefatos simples, como por exemplo, as panelas, tá certo? Mas tem artefatos que são complexos, que exigem uma aprendizagem escolar mais aprofundada. Você precisa do outro para aprender em curto tempo. Pense numa ideia para classificar os tipos de artefato quanto à aprendizagem, tá? Eu estou tentando fazer isso faz 3 anos, tá? Mas eu estou hoje verbalizando numa ideia de classificação dos artefatos. Quem estiver disposto a trabalhar nessa perspectiva, é um desafio que eu faço para vocês. A prática humana configura o artefato cultural em uso? Sim, configura. Tá? Uma faca para um açougueiro é uma ferramenta de trabalho para cortar a carne. Tá? Um bisturi para um médico é uma ferramenta de trabalho para justamente ser efetuada uma cirurgia. Qual a diferença de uma cirurgia com um corte de um açougueiro numa carne? Tá? Qual a diferença? Alguém pode chegar e falar, é a mesma coisa tudo. Eu vou dizer que não, são situações culturais diferentes. No cortar a carne, você vai no mercado de São Sebastião, você vê lá o açougueiro, ele está cortando a carne em várias peças para que a carne possa ser vendida num açougue. Tá? Já por outro lado, quando você vai fazer uma cirurgia, não há intenção de cortar as peças. Há a intenção de abrir o sujeito, resolver a situação que ele está vivendo e depois fazer toda a costura de pontos ali. Além de tudo, há uma ética médica também quanto ao respeito à cirurgia. Então, veja que, ainda que sejam situações correlatas, não são situações iguais culturalmente. Tá? Uso instrumental. Tá? Quando eu trabalhei com a caneta e com o papel, eu tinha uma perspectiva instrumental. Quando eu sento numa cadeira, eu tenho uma perspectiva instrumental. Ocorre quando se utiliza um instrumento desenvolvido com uma finalidade. Mudança no uso instrumental. Enquanto o artefato cultural para outra finalidade. A mudança instrumental ocorre quando se utiliza um instrumento desenvolvido com uma finalidade, enquanto artefato cultural, para outra finalidade. Um exemplo dessa prática ocorre quando a cadeira desenvolvida para se sentar é utilizada para funcionar como uma escada, para trocar lâmpadas, na ausência do objeto em questão, ou seja, a escada. Quem já não subiu em cima de uma cadeira para trocar uma lâmpada? Não é um instrumento adequado, mas você está fazendo um uso instrumental diferenciado da cadeira. A mudança no uso instrumental de um artefato cultural é a ressignificação de um artefato cultural mediante uma necessidade imediata em se realizar algo. Deste modo, surgem tecnologias como o pau de selfie, mediante a mudança de significado que o selfie representou em relação à fotografia digital com o uso do celular. Então, se a gente pensar que o selfie, tá, já foi uma mudança de uso instrumental para fotografia, de tal modo que gerou um nome diferenciado, que é o nome selfie, tá? E se a gente pensar que o pau de selfie é uma dessas adaptações, então a gente acaba tendo, na mudança de uso instrumental, tá, a inspiração para fazer instrumentos diferentes. E agora vamos entrar nos fenômenos didáticos que influenciam a produção de materiais.
Contrato didático a gente já falou para vocês. É o conjunto de expectativas que temos por parte do professor com respeito aos alunos e o conjunto de expectativas que os estudantes possuem em relação ao professor. Tá? No caso, por exemplo, das videoaulas, como que isso funciona? Veja bem, na época que começou a pandemia, havia uma preocupação grande sobre saber fazer videoaulas. Muita gente não sabia como fazer videoaulas. Então, eu fiquei preocupado sobre como que eu faço um contrato didático em uma videoaula. Tá? Em videoaulas, o contrato didático, com respeito aos conteúdos abordados, ocorre ao longo da formação, e dependendo da abordagem, tal contrato ocorre levando em conta a narrativa textual. Tá certo? E quando eu levo em conta a narrativa textual, eu produzo um contrato didático diferente no próprio vídeo. Vocês já assistiram aulas de telecurso, por exemplo? No telecurso, eles fazem perguntas após uma explicação de conteúdo. Isso é um contrato didático que está implícito no vídeo que foi feito. Tá certo? Vamos avançar. Sequência didática é outro fenômeno. Zabala usa o termo sequência didática como sendo um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais que têm um princípio e um fim conhecido, tanto pelos professores como pelos alunos. Para esse autor, é notória a adoção para a sequência didática de uma perspectiva de sistematização e, portanto, de planejamento meticuloso veiculado aos objetivos de ensino. Como trabalhar sequências didáticas em videoaulas? Tá? Como associar as sequências didáticas de uma aula o discurso narrativo que eu posso utilizar nas videoaulas? Isso pode ser uma opção, será? Tá? Então, são questões que eu estou levantando aqui, tá? Porque a gente vai, depois dessa próxima aula, já vai ser sobre a tipologia de videoaulas, tá? E a gente vai trabalhar essa perspectiva, porque, apesar de tudo, a gente sabe que, nessa história da pandemia, a gente aprendeu a trabalhar remotamente e a gente precisa saber fazer uma videoaula, ok? O que é a engenharia didática? Tá? É um outro fenômeno, mas é também uma metodologia didática. A engenharia didática foi desenvolvida na França por uma pesquisadora chamada Michelle Attig. É considerada por parte da Escola Francesa de Didática da Matemática e visa trabalhar a implementação e desenvolvimento de realizações didáticas. Segundo Gravina, tá? Outra pesquisadora, esta metodologia adota princípios gerais da teoria piagetiana ao privilegiar os funcionamentos cognitivos que concorrem para o aprendizado. E isso seria perceptível no espaço que o aluno possui dentro desta metodologia. Além disso, a engenharia didática faz uso de concepções da teoria das situações didáticas, de Guy Brusseau, que visa compreender as relações que são estabelecidas em momentos de formação. Para entender a engenharia didática, considere uma síntese dos conceitos centrais da Escola Francesa de Didática. Tá? Então, a engenharia didática, ela envolve, é uma metodologia, inclusive, para trabalhar o planejamento educacional, tá? E também serve para trabalhar o planejamento de sessões didáticas ou sessões piloto, tá? Definições centrais da história da escola francesa, né? Situações didáticas. Brusseau, Machado Apud Brusseau, ou melhor, Brusseau, aí está certo. Machado Apud Brusseau define situações didáticas como um conjunto de relações estabelecidas explicitamente e ou implicitamente entre um aluno ou um grupo de alunos num certo meio,
compreendendo eventualmente instrumentos e objetos, e um sistema educativo, professor, com finalidade de possibilitar a esse aluno um saber constituído ou em vias de constituição. O trabalho do aluno deveria ser, pelo menos em parte, reproduzir características do trabalho científico, propriamente dito, como garantia de uma construção efetiva de conhecimentos pertinentes. Tá? Aí eu tenho as situações didáticas e as situações adidáticas que eu já falei anteriormente. Tá? Situação didática, em outras palavras, é o conjunto de relações estabelecidas entre o professor, o estudante e um saber ensinar, e arrisco adicionar recursos tecnológicos de ensino. Constitui o que é concebido como situação didática. Nas situações adidáticas, segundo o Pais, são aspectos dos fenômenos de aprendizagem em que não ocorre uma intencionalidade pedagógica direta ou controle didático por parte do professor. No entanto, Pais reconhece que a expressão situações adidáticas, em relação à sua definição, parece ser algo contraditório, pois, num certo sentido, esse tipo de situação, ao afetar as relações didáticas, acaba por interferir no andamento das situações didáticas em si. Tá? Basicamente, como eu disse, é o caos na educação. Mas, se você for esperto, você pode utilizar esse caos de maneira didática. Tá? Mas também, nem todo caos você vai poder resolver. Aqui, contrato didático de novo, transposição didática. Pode ser compreendido como um caso específico de transposição de saberes. Desse modo, antes de perguntar o que é a transposição didática, deve-se questionar o significado da transposição de saberes. Para Thomas Kuhn, tá? Que é citado por Pais, ao considerar o saber como um conjunto de paradigmas, no sentido de princípios e regras, que os membros de uma comunidade científica compartilham entre si, uma produção intelectual, para que seja considerada científica, deve respeitar as normas e princípios aceitos pela comunidade científica. Nessa perspectiva, um dos objetivos dos sistemas escolares e do professor consiste em propor ao aluno o ensino do saber científico como um saber a ensinar. Nesse aspecto, Chevalier, que é citado por Pais, apresenta a noção de transposição didática como definição central da Escola Francesa de Didática da Matemática. A transposição didática nesse aspecto, tá, apresenta como noção, é um conteúdo do conhecimento, tendo sido designado como saber a ensinar. Sofre, então, um conjunto de transformações adaptativas que vão torná-lo apto a tomar lugar entre os objetos de ensino. Tá? Então, eu pego o saber científico, tá? Faço uma transposição para tornar aquele saber mais didático para o estudante, e quando ele se torna mais didático, ele se torna um saber a ensinar. Tá certo? Temos também a transposição computacional, quando eu transformo ou o saber a ser ensinado, ou o saber escolar, eu transformo ele como um saber computacional. Eu vou usar a ferramenta computacional nessa perspectiva. O que é a engenharia didática? Unido dessas concepções da Escola Francesa de Didática, já posso definir o que constitui a engenharia didática e detalhar suas fases. A engenharia didática é um tipo de pesquisação participante baseada em esquemas experimentais. E, segundo Pais, nela está implícita uma analogia entre o trabalho do pesquisador em didática e o trabalho do engenheiro com respeito à concepção, planejamento e execução de um projeto. Segundo Machado, tá, e o grupo dele citado, que cita Michel Artigo, esse termo foi cunhado para o trabalho didático, que é aquele comparável ao trabalho do engenheiro. Para realizar um projeto é preciso se apoiar sobre conhecimentos científicos do seu domínio, aceita submeter-se a um controle do tipo científico, tá?
de tal modo que a gente tenha variáveis de controle, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, se vê obrigado a trabalhar sobre objetos mais complexos que os objetos depurados da ciência. E, portanto, enfrentar praticamente com todos os meios que dispõe problemas que a ciência não quer ou não pode levar em conta. A engenharia didática pode ser compreendida como um esquema experimental, baseado sobre realizações didáticas em sala de aula. Isto é, sobre concepções e realizações, a observação, a análise de sequências de ensino. O termo engenharia didática é utilizado para designar uma metodologia de pesquisa usada no meio educacional. Enquanto metodologia, a engenharia didática permite a organização de sessões didáticas de curta, média e longa duração, pois viabiliza a organização das sequências didáticas que possam ser aplicáveis durante o processo formativo. Outra característica dessa metodologia consiste em viabilizar tanto ações docentes convencionais como ações de pesquisas, e, no último caso, ações relativas à produção de materiais didáticos. Ok? Vamos lá? Imagine que um professor pense em trabalhar um assunto específico, como, por exemplo, meio ambiente e ecologia, com estudantes da 6ª série, que corresponde ao 3º ciclo. Tá? O assunto é parte do programa do sistema educacional em que o professor está inserido. E, nesse caso, a engenharia didática funciona como metodologia para favorecer suas ações didáticas durante o momento das suas aulas. Tá? Por outro lado, se um pesquisador quiser compreender um determinado fenômeno, ou mesmo comprovar uma hipótese sobre as estruturas cognitivas envolvidas no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes, sobre o assunto meio ambiente e escola, ou ainda, se o professor quiser entender aspectos da formação do professor realizado aos tópicos em questão, como meio ambiente e ecologia, tá? Nessas circunstâncias, a engenharia didática está sendo utilizada como uma metodologia de pesquisa. Tá? Então, por exemplo, quando eu tenho engenharia didática, eu posso colocar, inclusive, o pesquisador para acompanhar o professor na sala de aula, mas como é um tipo de pesquisa ação participante, e na pesquisação eu prevejo o envolvimento do professor, tá? Então você pode ser até mesmo o professor, enquanto você é também o pesquisador. Tá? Eu, por exemplo, no meu mestrado, doutorado, eu fui o pesquisador e o professor, interagindo com os estudantes. Mas eu tinha que ter em mente essa separação. Tá certo? Vamos avançar aqui. Basicamente, na engenharia didática, nós temos 4 etapas. Tá? Mas a Michelle Adig, durante os 30 anos que ela passou, observando os professores, como eles trabalhavam na sala de aula, ela trabalhou observando os professores dos anos 50, 60 e 70, tá? Durante 30 anos ela ficou observando, ela percebeu que, naturalmente, os professores tinham 3 etapas, que seria a preparação do material didático, a análise a priori, consiste na elaboração de sequências didáticas, são levados em consideração os dados na análise preliminar, na época dela não era isso levado em conta, bem como as hipóteses do pesquisador sobre os fatores que podem ter ocorrido ao longo da aplicação de cada sessão. Tá? Então era o momento de fazer a atividade, a análise a priori. Tá? Tínhamos uma outra etapa, que era a experimentação, a aplicação das sequências didáticas que foram planejadas na análise a priori, em cursos de formação e o movimento da realização de um curso, né? Nessa etapa, o pesquisador pode validar ou invalidar suas hipóteses didáticas que foram estabelecidas ao desenvolver suas análises a priori. Então, eu posso criar variáveis de controle. Digamos que eu vou fazer um curso, viu, Neto? Geometria dinâmica, com os alunos de uma determinada série,
e eu prevejo o que pode acontecer e o que não pode acontecer no transcorrer do curso. Tá certo? E daí, no momento da experimentação, eu vou ver se aquelas hipóteses se confirmam. Tá? Elas podem se confirmar ou não. Já na análise a posteriori, trata-se de da verificação das hipóteses definidas na análise a priori, de modo que seja possível comparar as sequências didáticas com os resultados de experimentação. Em outras palavras, trata-se de uma confrontação do real em relação ao ideal. Tá? Então, Michel Artigue percebeu que essas 3 etapas são naturais a todo professor. Tá? Preparar as atividades na análise a priori, fazer a experimentação em sala de aula e depois fazer a avaliação comparando o real com aquilo que foi imaginado como hipótese na análise a priori. Tá? Só que a Michel Artigue, nos últimos 10 anos da pesquisa dela, ela percebeu que havia um grupo de professores que ia melhor, e os professores que trabalhavam nas 3 etapas. Eram os professores que criaram uma 4ª etapa para si mesmo, que consistia em estudar todo o material didático, todas as experiências que foram positivas, as experiências que foram negativas, as questões ergonômicas que envolvem o ensino que se pretende realizar. A ergonomia trabalha na perspectiva de homem, máquina e carga de trabalho. Tá? Então, tudo isso era levado em conta. A epistemologia do saber que era ensinado, tá? E aí eu dou um exemplo para a gente entrar nessa história das 4 etapas. Eu uma vez estava conversando com um professor de física do Cefet, lá no cantinho acadêmico, tá? Bem antes da pandemia, há uns 10, 15 anos atrás. Era a noitinha, ele estava esperando para dar o horário para ele poder ir para a sala de aula dele no Cefet, né? E daí ele observou que tinha não tem algumas mangueiras em frente ao cantinho acadêmico, do lado da Max Copper, tá? Então, olha só, ele observou uma manga caindo em cima do capô de um carro, fez aquele barulho, né? Aquele barulho do tipo, falei, Nossa Senhora, né? Que a gente até se assusta. Daí ele teve um insight e falou, cara, isso vai ser excelente para minha aula hoje. Vamos falar sobre a gravidade. Eu vou usar esse exemplo aqui para começar a aula. E ele saiu rapidamente andando e foi para a sua aula. Tá? Com os estudantes do Cefet. Ele não falou qual curso era, podia ser um curso de tecnologia, tá? Podia ser um curso de física, eu não sei qual era o curso dele. Bom, uma semana depois a gente se encontrou na mesma bate-hora, no mesmo bate-local, para tomar uma marvada, né? Tomar uma marvada. Enquanto eu tomava a cachaça, ele tomava a cervejinha dele. Aí eu fui perguntar para ele, e ele deu certo a tua aula? Aí ele me explicou, rapaz, sabe o que aconteceu? Deu tudo errado. Tá? Na hora que eu comecei a perguntar, tá? O que foi que derrubou a manga no capô do carro, um cara lá no fundo levantou a mão meio que rindo e falou, foi um passarinho. Ele ficou bicando o galho da árvore, porque ele não tinha o que fazer, e daí a manga caiu em cima do capô do carro. Então foi o passarinho que derrubou a manga. Então, aquilo que ele estava esperando que os alunos dissessem foi a gravidade. Não aconteceu. Deu tudo errado. E ele ainda passou papel de boca. Mas por que deu tudo errado na engenharia didática dele? Porque ele não levou em conta essa etapa anterior que Michel Artigue observou, a análise preliminar. É o processo que corresponde à análise geral dos aspectos do ensino de conteúdos que se pretende ensinar. Nesta fase são estudados aspectos epistemológicos, socioculturais, psicológicos, ergonômicos,
didáticos que envolvem os conteúdos que se pretende ensinar. Você vai ver as experiências que deram certo, as experiências que não deram certo, tá certo? Você vai ver as situações didáticas, tá certo? Como as que eu estou vivendo nesse momento, tá? Então, essa quarta etapa complementou o trabalho da engenharia didática de Michel Artigue. Então, nós temos a análise preliminar, como estudar tudo sobre o assunto, tá? A análise a priori, que consiste na elaboração de sequências de ensino, a elaboração das atividades. Nessa elaboração das atividades, eu coloco as hipóteses didáticas, tá? Como eu coloco essas hipóteses? Essa atividade aqui vai levar ele a tal comportamento, aquela atividade aí vai levar o aluno a outro comportamento. Funcionam como variáveis de controle. Daí eu vou ter experimentação, é o momento da aula. Nesse momento da aula, tá? Eu vou ver se aquilo que foi colocado como hipótese se realiza, tá? E daí depois eu tenho a análise a posteriori, comparando a análise a priori com a experimentação. E aí nós temos a avaliação das sessões do curso. Na minha pesquisa de mestrado e doutorado, a cada sessão que eu fazia uma engenharia didática local daquela sessão. E no final do curso, eu fazia uma engenharia didática completa. Tá? O Herbert, que hoje é secretário de Educação em Sobral, e a Dina, que acabou de entrar no doutorado recentemente, foram meus alunos na época, eles acompanharam esses experimentos. Tá? O Herbert e a Dina usam isso na experiência de trabalho deles hoje, como professores no ensino superior. Tá? Então, as 4 etapas da engenharia didática são análise preliminar, análise a priori, experimentação e análise a posterior. Tá? Alguma pergunta, gente? Que vocês queiram fazer? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Podem perguntar pelo chat. Inclusive, aproveito para relembrar. Coloquei o nome completo e o número de matrícula no chat. Temos 25 pessoas no momento. Coloquem o nome completo e o número de matrícula. 25 pessoas. Tirando a minha apresentação e tirando eu, são 23 pessoas. Tá? Então, posso avançar, gente? Posso avançar? Uma coisa, eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês também. Inclusive, eu creio que já disponibilizei ontem, né? Ok? Então, tá tudo ok até agora, gente? Vamos avançar, então. Engenharia pedagógica. A engenharia pedagógica, ela designa um conjunto de processos posto para a produção sistemática e planejada de um produto ou ambiente de aprendizagem. Então, eu quero produzir uma ferramenta com finalidade educacional. Vocês já viram que, com o conceito de artefato cultural, toda ferramenta tem uma finalidade educacional. Tá? Esses processos vão da análise inicial até as necessidades para livre manutenção, atualização contínua até o produto final. Se trata de um domínio das ciências educacionais e se usa esse termo para designar qualquer ação para uma concepção e desenvolvimento de produto ou ambiente de aprendizagem. Não existe unanimidade entre os autores que trabalham nesse domínio sobre a especificidade dada aos termos engenharia pedagógica e design educacional.
Então vejam que é um campo de atuação a mais para todos vocês, para todos nós que somos educadores, tá? Seja pedagogo, seja licenciado, tá? Você pode produzir produtos. Por exemplo, eu estou falando muito em videoaulas, porque, por exemplo, eu tenho uma aluna chamada chamada Daniele, perdão. A Dani, ela trabalha com videoaulas, tá certo? Quando a gente viu que na época da pandemia ia se tornar cada vez mais sério a aprendizagem por videoaulas, então eu comecei a formar os alunos que faziam parte do meu grupo de pesquisa para isso. Fizemos até 3 edições de um curso de videoaulas no PAP, tá? E nesse curso de videoaulas tivemos resultados impressionantes, tá? Na medicina, por exemplo, tivemos um resultado inusitado. A professora que participou dessa videoaula, ela formou o grupo de pesquisa dela na medicina sobre videoaulas, tá? Um menino também que era professor na engenharia, então ele desenvolveu um grupo para trabalhar com videoaulas, tá certo? Então, isso são características do trabalho com engenharia pedagógica, tá? E essa engenharia pedagógica, ela tem etapas também. Foi desenvolvido pela Henri Franci, tá? Que é uma professora que trabalha hoje na TELUQ, no Canadá, mas ela foi professora de universidade na Suíça e também na França. A análise preliminar compreende em coletar dados sobre os conhecimentos e saberes envolvidos, as concepções pedagógicas e estruturas midiáticas mediante o problema tecnológico em questão. Então, quando a gente vai criar uma tecnologia, a gente cria uma tecnologia quando a gente tem um problema de fato. A gente vai criar tecnologia para esse fim, tá certo? Então, eu tenho que ter uma ideia dos conhecimentos e saberes que envolvem o problema que apareceu, as concepções pedagógicas, as estruturas midiáticas, mediante o problema tecnológico em questão, tá? Concepção sobre o design pedagógico. A partir das estruturas acima expostas, é definido um designer pedagógico, constitui uma solução aos questionamentos que uma tecnologia visa responder. A partir desse designer, se desenvolve uma arquitetura que deve contemplar material para a formação do usuário e, indo além disso, esses materiais devem levar em conta não só a formação do ponto de vista instrumental material, mas também do ponto de vista conceitual, visando o resgate de aspectos epistemológicos mediante ideias pedagógicas e midiáticas no sentido da mediação cultural e os meios de comunicação. Tá? Realização do material didático. Após a fase do design, ocorre a implementação do ponto de vista do material midiático. Tá? Então, é o momento da implementação da solução que foi obtida na época do design. A validação são as averiguações sobre o produto implementado e produzido a partir de testes piloto, cursos piloto, testes de usabilidade, análise ergonômica para correção e revisão nas perspectivas de modelagem de conhecimentos e saberes que se pretende ensinar, e aqui são discutidas concepções pedagógicas, bem como a modelagem midiática. Difusão são as estratégias de distribuição do recurso tecnológico e gestão do produto. Consiste na administração, reparação e evolução do recurso tecnológico ao longo do seu tempo de vida. Tá? Então, vamos lá. São essas etapas da engenharia pedagógica. Tá certo? Então, muitas vezes essa engenharia pedagógica, ela pode estar relacionada à engenharia didática, como no caso das videoaulas. Como eu penso em sessões didáticas, produzo materiais para sessões didáticas e faço as videoaulas baseadas nesses materiais, então a engenharia pedagógica e didática apresentam correspondências.
A análise preliminar da engenharia pedagógica corresponde à análise preliminar da engenharia didática, a concepção do design do produto e a realização do material didático correspondem à análise a priori, a validação corresponde à experimentação, a difusão corresponde à análise a posteriori e a gestão do produto corresponde à análise a posteriori. Tá? Mas pode ser que a engenharia pedagógica ela esteja separada completamente dos objetivos educacionais de uma engenharia didática. Então, aí eu vou pensar só esse gráfico. Isso já aconteceu comigo uma vez. Tá? Então, quando eu era professor na UES em 2004, eu tive uma aluna que trabalhava numa empresa. Tá? Essa empresa lidava com tecido, e eles faziam sempre o cortar o tecido num equipamento em que pessoas colocavam suas mãos e houveram vários acidentes nesses equipamentos. Houveram vários acidentes. A pessoa botava o tecido e paf, ia lá a ponta dos dedos, ou iam embora os dedos, ou ia embora metade da mão, tá certo? Tinha uma média de 25 acidentes por ano. Tá? Então, no TCC dela, nós pensamos em trabalhar com a engenharia pedagógica. Foi feita uma análise preliminar, porque nós já tínhamos o problema do uso do equipamento. Tá? Foi pensar uma concepção de designer para solucionar o problema. Essa concepção de designer foi um software que simulava aquele material, uma tecnologia digital que simulava aquele material. Era feita a realização desse material com a implementação dessa solução. Foi feita uma validação com 20 funcionários que estavam entrando naquela empresa, eu não posso nem dizer o nome nesse momento, tá? E foi feita a gestão do produto. Um ano após a gente ter feito o trabalho, com 20 pessoas, quantos que sofreram um acidente? Nenhum. Nenhum. E hoje em dia eu até entendo por quê. Porque, por exemplo, numa outra ação correlata, o pessoal que trabalha com educação biomédica, né? Na educação biomédica, a gente pensa tecnologias. Por que eu estou falando a gente? Porque eu conheço um pouco da área da saúde e já um pouco da minha formação passa pela área da saúde, né? Então, uma das coisas que a gente tem na educação médica é criar aparelhos e instrumentos que simulam processos na área da saúde. Então, por exemplo, lendo uma experiência que houve na Federal do Rio Grande do Norte, na obstetrícia, tá? Os alunos que aprendiam obstetrícia médica na pós-graduação, sempre acontecia, durante o semestre de iniciação do mestrado em obstetrícia, sempre acontecia um acidente com o estudante, tá? E com a paciente, tá certo? Porque ele ia aprender na prática, tá? No entanto, quando eles começaram a criar instrumentos simulados, tá? Como, por exemplo, um corpo obstétrico feito de silicone, com a parte interna com placas Arduino e placa Raspberry, que controlava a circulação sanguínea, os movimentos da mulher numa situação obstétrica. Então, quando o estudante ele ia fazer aquela primeira intervenção na simulação, tá? Poderia acontecer até o acidente na situação simulada. Então, isso não gerava risco ao aprendiz,
certo? Não gerava o risco também ao cliente do aprendiz, que era geralmente um paciente. Então, com esse simulador, era possível você gravar os erros e depois você poderia pegar a filmagem da falha do aluno e poderia observar isso daí. O que foi interessante é que esse equipamento que simulava uma situação obstétrica, essa simulação reduziu drasticamente os acidentes na prática de ensino na obstetrícia, que era muitas vezes feito com gente de verdade. Então, a simulação, ela pode evitar esse tipo de coisa. Tá? A simulação é um tipo de aprendizagem prática que pode evitar esse tipo de falha. Tá certo? A pessoa ela pode assistir depois quantas vezes for necessário, quantos erros ela ocorreu, que movimento que foi movimento errado, onde ela machucou a pessoa, tá certo? Então, olha só que interessante, tá? A produção hoje em dia de ferramentas para a educação médica é algo essencial para a nossa aprendizagem sobre esse processo, tá bom? Então, a engenharia pedagógica é uma forma de planejamento educacional e é a pesquisa de ação participante utilizada na preparação de cursos experimentais de curto, médio e longa duração. Por isso, é uma metodologia de pesquisa em educação. Já a engenharia pedagógica é um planejamento para materiais educacionais. Está em cima, então, eu falei da engenharia pedagógica, mas não é engenharia pedagógica, é engenharia didática. Tá? Já a engenharia pedagógica é um planejamento para materiais educacionais e não educacionais. Tá? A situação que eu apresentei da vicunha é uma situação não educacional, tá certo? Mas no qual foi pensado uma engenharia pedagógica. Tá? No entanto, exige processo de interação e aprendizagem humana. É utilizada para testagens e experimentação de qualidade de artefatos culturais e seus recursos de aprendizagem. Mas a engenharia pedagógica é uma metodologia de pesquisa para gerar um produto melhor. Às vezes, os objetivos da engenharia pedagógica e da engenharia didática podem ser equiparáveis, como no caso do produto didático individual. Falo também sobre a etnocenologia, que é o estudo da cultura do espetáculo, que é presente na internet também, através de representações por avatar e por perfis em redes sociais, tá? Em representações de software como o Scratch, nas suas representações que podem ser contação de história e construção de software educativo, entre outros temas. Então, aqui nós temos o print screen, tá? A tela do Scratch, tá? Então, vai ter uma aula no futuro em que eu vou falar especificamente sobre o Scratch e o logo, tá? No Scratch eu posso fazer programação para crianças, é usado para ensinar programação para crianças, mas pode ser preparado também uma história. Você pode trabalhar a programação como a preparação de uma história, tá? Então, o professor pode trabalhar com a contação de história com o uso do Scratch. Eu até recomendo que vocês vejam na internet o Scratch e se inscrevam nele, tá? Esse nome aqui, ó, Scratch, tá? Esse aqui foi o cara que criou o Scratch, o Michael Resnick, tá? E o link que nós temos aí é sobre um artigo na revista Nova Escola, falando sobre o Scratch, tá? E vamos às considerações finais. Vimos o significado dos artefatos culturais no uso instrumental. E percebemos que o uso instrumental modifica os artefatos.
Percebemos também sua importância nas práticas educacionais de ensinagem e aprendizagem. Vimos também diversos fenômenos de ensinagem, como contrato didático, transposição didática, sequência didática, engenharia didática e engenharia pedagógica. Vimos também as metodologias engenharia pedagógica e engenharia didática. Discutimos o papel da etnocenologia, de forma breve discutimos, né? Na preparação do material de ensinagem. Aqui estão as referências com os devidos links para que vocês possam baixar os materiais de leitura, tá? E por hoje é só, gente. Por hoje é só. Alguma pergunta? Alguma pergunta, meus amigos? Então, eu vou pedir para que o Neto fale sobre as atividades relativas a essa aula. Tá? Não sei se o Neto vai usar o Classroom, né? Neto, passo a palavra para você. Pronto, professor. No caso, aqui nós temos aqui a base dessa pesquisa foi realmente esse desdobramento da engenharia didática, né, engenharia pedagógica, e eu vou propor no Classroom, tá? Deixar lá bem descrito, de uma maneira bem detalhada, né? Essa abordagem final que o professor falou, né, em termos de tecnologia, né, essa tecnologia, como é que entra esse aplicativo, né, nessa perspectiva da engenharia pedagógica, tá? Então, eu queria que vocês, a partir do que foi exposto aqui na aula, claro que eu vou detalhar lá, deixar de uma maneira mais detalhada no Classroom, eu gostaria que vocês colocassem lá, né, fizessem um resumo acerca das impressões e do entendimento que vocês têm acerca dessa perspectiva, né, de integração da tecnologia dentro dessa engenharia pedagógica, né, a partir de toda essa base epistemológica que foi construída a partir da engenharia didática, tá? Aí só que eu vou deixar descrito lá no Classroom, né, depois aqui da aula eu vou colocar lá, deixar para que vocês façam um resumo acerca, né, dessa proposta, tá bom? Alguma sugestão, professor? Foi colocada uma questão pelo Eduardo Lacerda. Toda aula vai ter uma atividade? É provável que sim, mas o que eu queria chamar a atenção de vocês têm um prazo até o final do semestre, tá? Que é por volta de 16 de julho, para que façam essas atividades, tá? Então, o Neto está fazendo a gestão aqui das atividades propostas, tá certo? Essas atividades vão ser um meio para avaliar vocês, e eu recomendo, gente, que vocês façam as discussões seguindo esse princípio. Ok, Neto? Ok, professor, eu vou deixar bem detalhado, viu, gente? E vou estar disposto a ajudá-los, né, no que for preciso, tá? No sentido de orientá-los, né, Mas a base da aula é toda essa sequência, né, que o professor apresentou, a partir da engenharia didática, né, das tecnologias, da engenharia pedagógica, e você entender como se configura essa parte da informática dentro desse processo, tá certo? A ideia é essa, mas eu vou deixar bem redigido lá no Classroom, tá bom? Até amanhã eu posto. Peço para vocês que coloquem o nome completo e o número de matrícula, tá? Em 20 segundos, eu vou desligar a gravação. Neto já pega, ele vai pegar em seguida o chat e ele vai gravar o chat. Ok. Tá?